Amigos, começamos os devocionais do livro Uma Vida com Propósito, pastor Rick Warren. Eu vou tentar gravar direto, então me perdoe se eu errar, se eu gaguejar. Eu também fico nervoso, como a maioria do grupo, principalmente quando eu vou falar em público, quando eu vou fazer um vídeo. Eu sei que eu estou sendo avaliado, mas isso são crenças que a gente precisa quebrar, e é para isso que eu estou aqui, e é para isso que eu não vou fazer nenhum tipo de edição. Vamos assim mesmo, a gente vai num bate-papo, eu tenho certeza que vai dar certo, beleza? O subtítulo desse livro é Por que estou na Terra? Eu acho que é isso principalmente que a gente vai falar nesse primeiro capítulo e ao longo dos demais. Por que nós estamos na Terra? Eu estou aqui com minha Bíblia do Leão colorido, que eu acho top demais. Meu copo d'água do Monstro S.A., que também acho top demais. Meu notebook, que é onde está pendurado o telefone. E meu telefone. Então é só isso que vocês precisam basicamente. A Bíblia, água, um papel, para quem prefere papel. Eu prefiro notebook porque a leitura é melhor. E um telefone, uma câmera, seja ele qual for, beleza? Vamos começar. Eu quero começar com Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Se vocês ouvirem esse choro é porque minha cachorra está do lado de fora, tá? Não se importem com isso. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, e todas as coisas que podemos ver, e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui, a gente não vai falar de autoajuda. Para quem não me conhece, eu sou Master Coach. Eu trabalho diariamente lidando com emoções das pessoas, lidando com crenças, lidando com metas, objetivo. É isso, não é isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Aqui a gente não vai olhar para você e para ver como você consegue melhorar para alcançar os seus objetivos. Isso é num processo de coaching que a gente trabalha. Aqui a gente vai entender por que você veio para cá e para onde você vai e o que você tem que fazer no meio do caminho. Qual é o seu propósito? A gente não vai falar de propósito de uma maneira que o coaching trata, que é eu estabeleço uma meta e aquilo acende algo no meu coração e isso se torna meu propósito. Não. Por quê? Porque você não consegue escolher o seu propósito. É o seu propósito que te escolhe. A gente fala muito no seminário que você não nasce e escolhe um propósito e vive por esse propósito. A Lula falou sábado agora, na aula de dons ministeriais, que não é como se fosse uma estante de dons. Deus te cria e fala assim, pô, a personalidade dele encaixa com esse dom. Não. Deus fala assim, eu quero alimentar as crianças da África. Eu vou criar esse cara aqui, porque esse cara aqui vai ser um missionário e ele vai lá pregar o evangelho na África e ele vai abrir as portas para que outras coisas entrem na África, como ajudas humanitárias, etc. Eu vou criar essa menina aqui porque ela vai ser uma influenciadora nos governos e ela vai conseguir prover para que esses alimentos cheguem até a África. Deus primeiro cria o propósito, depois ele cria o ser humano. Então, se você foi criado, existe algo para ser feito por intermédio de você, beleza? É partindo desse princípio que a gente vai começar esse devocional. Não é para autodescoberta e autoconhecimento. Show? Vamos começar. Por que 40 dias? Jejum de 40 dias é muito falado na Bíblia. Jesus ficou num processo de 40 dias no deserto, sendo treinado para cumprir o seu ministério, sendo preparado para cumprir o seu ministério. Moisés ficou 40 dias no Sinai. Jesus, quando ressuscitou, ele ficou 40 dias caminhando com os discípulos. E muitas outras histórias de 40 dias, como Elias, que ficou sendo com uma única refeição, ele ficou também sendo ministrado por 40 dias. Então é por isso que a gente vai ter esse processo de 40 dias aqui nesses devocionais. A gente não sabe explicar, pelo menos eu não sei explicar, se alguém souber me explique, por que esse 40 dias é tão importante para Deus, mas já que a gente vai honrar esse princípio, beleza? Já lemos Colossenses, eu quero falar uma frase para vocês de alguém muito importante, chamado Bertrand Russell, e essa frase está lá no livro Uma Vida com Propósitos. A menos que se assuma a existência de Deus, o assunto propósito não tem sentido. Bertrand Russell, ateu. O homem que não acredita em Deus fala que se você não aceitar a existência de Deus, não tem como você aceitar a existência de um propósito. Muitas outras coisas vão ser faladas a respeito disso, a respeito de ciência, a respeito de estudo. Porque eu não quero parecer completamente religioso aqui. Eu quero olhar de todos os âmbitos
da situação e todos os âmbitos do assunto, porque assim a gente consegue abranger todos os tipos de pessoas, desde o estudioso, porque para eu lidar com o estudioso, eu preciso me comportar como estudioso, para que gere empatia, para que gere conexão. Então, eu gosto de trazer a ciência, eu gosto de trazer a filosofia, eu gosto de trazer pensamentos contemporâneos, porque o evangelho não volta vazio. E o evangelho, quando ele entra na sociedade, ele entra para transformar. Então, seja um pensamento contemporâneo, uma ciência, eles sempre vão se complementar, porque o evangelho, ele é soberano acima de tudo. Beleza? Vamos continuar. O que é propósito para vocês? Muita gente fala, o propósito da minha vida é me casar e ter 2 filhos e etc, etc. O propósito da minha vida é criar uma empresa e ser alguém muito bem sucedido no ramo de ações, talvez. O propósito da minha vida é ser um pastor e pregar a palavra e cuidar de vidas e etc. A gente vai fazer uma distinção agora de propósito e missão. Propósito é o alvo, missão é a planta, é o mapa que vai te levar até o alvo. Como eu chego até o alvo é a minha missão. O meu alvo é o meu propósito. A gente vai tentar detalhar um pouco isso aqui para ficar bem entendido. Meu Deus, já tem 6 minutos, eu tenho 4 minutos para terminar, porque eu que botei as regras no grupo e são 10 minutos. Então vamos lá, eu vou tentar acelerar porque eu já falei bastante, eu nem percebi. O seu propósito é o que você é e a sua missão é o que você faz. Eu quero falar sobre a criação. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagine agora que eu tenho uma invenção aqui. Esse copo. Se ninguém nunca tivesse usado um copo e eu te apresentasse esse copo, provavelmente você não saberia o que fazer com ele. Eu, sendo o inventor dele, eu te explicaria, a não ser que ele viesse com um manual de instrução. Esse comparativo é porque Deus é o nosso Criador e o nosso manual de instrução, no caso o meu, é esse leãozinho colorido aqui. Então, não existe como a gente descobrir o nosso propósito, a não ser que seja em revelação de Deus e meditando no manual, que é a palavra dele, tá? É partindo desse princípio que a gente vai fazer todos os dias do devocionais. Não existe como você descobrir o seu propósito indo nos cultos de mistério, perguntando aos profetas, etc. Beleza? A gente não está aqui em prol disso. A gente está aqui em prol de uma vida de consagração para que Deus fale diretamente ao seu coração e para que a palavra dele penetre como espada de 2 gumes. Para que você sinta realmente para que você foi chamado para essa terra. Vamos fazer um comparativo de uma vassoura e uma caneta. Beleza? Eu tenho uma vassoura. A vassoura ela é feita para varrer. É algo muito longo que eu não tenho aqui perto, mas também não vou pegar porque eu já não estou com tempo. E a caneta eu também não tenho aqui perto. Mas é muito discrepante a diferença deles. Imagina agora se a vassoura quisesse começar a escrever, ou se você quisesse varrer com uma caneta. É exatamente isso que acontece quando você tenta viver algo que não é o seu propósito. Você é uma caneta e quer ser uma vassoura. Você não foi chamado para ser uma vassoura, você foi chamado para ser uma caneta. Então escreva, pegue o sentimento das pessoas e passe para o papel. Não queira tirar a sujeira, porque esse não é o seu propósito. Muitas pessoas foram chamadas para ser vassoura. Então não queira ser ansioso e ser a vassoura e salvar o mundo, tá? A gente tem que trabalhar com essa ideia de que não tem como você ser feliz, ser pleno. E a gente fala muito de galardão sem o seu propósito e sem caminhar em direção a isso. Então, não queira fazer algo que você não foi chamado para fazer. Misericórdia, eu só tenho mais 1 minuto para acabar e eu não tenho muita coisa para falar ainda. Ah, eu lembrei. Por que eu vou poder estender o vídeo? Porque a gente está falando de alguns dias, são 40 dias. E como o meu é o primeiro vídeo, eu tenho a introdução, e muita coisa daqui é da introdução, e do primeiro dia. Então eu tenho uns 5 minutos de vantagem. Vamos lá. Dr. Hugh Mullen, um professor de filosofia na Universidade de Illinois, ele pegou os 250 maiores estudiosos da filosofia e perguntou para eles através de e-mails: qual é o sentido da vida? Alguns responderam o que eles achavam. Outros falaram assim: doutor, se o senhor souber, me explica. E outros, sinceros, disseram não ter a menor ideia de qual era o sentido da vida, porque nem
a filosofia, em seu ápice de estudo, consegue explicar qual é o sentido da vida. Assim como aquele ateu falou pra gente no começo, se você esvaziar Deus, se você tirar Deus, a vida perde o sentido, porque você foi criado por Ele e para Ele. Entende? Vamos seguir. Atos 20 e 24. Não vou falar isso agora. Não. Atos 20 e 24. Vamos aqui. Eu quero falar agora de dons, bem rápido, porque eu tenho certeza que ao longo do processo as pessoas vão falar sobre isso nesses 40 dias, então eu não quero me aprofundar. Eu quero dar só uma pincelada nisso. Beleza? Atos já foi. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou a mão, acaso por isso pode deixar de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como é que vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês sentiriam cheiro de algo? É a mesma coisa que a gente acabou de falar da caneta e da vassoura. Você foi chamado para algo específico. Então não queira exercer o que você não foi chamado. Beleza? O escritor de Atos, que eu principalmente acredito ser Lucas, no capítulo 20, no versículo 24, diz: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Esse é o chamado de muitos de nós. Eu não vou entrar agora nos dons ministeriais e nem nos dons como o ministério de ajuda, de auxílio, etc. Porque eu teria que me estender muito aqui. Eu vou sintetizar isso falando de duas esferas específicas. Primeiro, a gente vai falar muito sobre o chamado no ministério eclesiástico, no âmbito igreja. Eu estou com essa camisa maravilhosa, na minha igreja servir por algo maior, que é a camisa de voluntários lá. Como você foi equipado através dos dons para servir o corpo. E o corpo é a igreja, amém? O corpo é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai com ele para a glória. Você recebeu dons específicos para você auxiliar os irmãos, para você ser parte do corpo. Mas você tem um chamado específico. Para alguns, esse chamado é na esfera da igreja. Para outros, não. E eu venho aqui falar para vocês também do ministério secular. Se você não acredita que um empresário ele é chamado por Deus para ser um empresário, a gente está esvaziando completamente o evangelho do reino, beleza? A gente vai falar de 7 esferas da sociedade: família, igreja, educação, governo, mídia, entretenimento, e as outras duas eu bem esqueci porque eu não anotei. Mas eu sempre falo delas, depois eu vou falar mais a fundo. As 7 esferas eu vou falar mais a fundo, mas eu esqueci mesmo as outras duas: governo, educação, mídia, igreja, família. Tá vendo como é que é? A gente fala sobre isso todo dia, eu esqueci. Mas são esferas onde você é chamado e você é enviado. A gente tem que parar com essa ideia de gueto gospel, de que todo mundo foi chamado para viver dentro da igreja, fugindo do pecado, porque isso não é verdade, tá? O nosso campo missionário, de 97% dos cristãos, começa a partir do momento que a gente pisa do lado de fora dos nossos cultos e das nossas igrejas. Para alguns, na família, eu acredito plenamente que mulheres foram chamadas para ser mães. Não todas, mas existem mulheres que foram chamadas para ser mães e serem excelentes mães e criarem os seus filhos, e que esses filhos alcançarão milhões e milhões de milhares de milhares. Assim como no vídeo do John Bevere a gente vê. Eu também creio que mulheres foram chamadas para serem grandes empresárias, diplomatas e agir na esfera do governo e serem médicas e serem militares. Eu acredito nos professores, eu acredito que todos eles são instituídos por Deus. Então, a gente tem que partir desse princípio, nesses devocionais, de que não é um devocional voltado para a igreja, no âmbito só igreja. Toda vez que a gente for falar de propósito, a gente vai falar do propósito no sentido geral. No que você foi chamado para fazer, na sua área de influência, como você vai exercer esse chamado.
E hoje eu encerro aqui esse primeiro dia do devocional. Espero que você medite nesse vídeo. Manda para todo mundo, chama todo mundo pro grupo, ainda dá tempo. A gente vai mandar para quem for chegando depois os vídeos passo a passo, tá? A gente vai mandar também os vídeos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu amo todos vocês e eu estou aqui para ajudá-los nessa caminhada. Que Deus nos abençoe.